pessoal, tudo bem? Vamos voltar para nossas aulas aí de eletrônica digital. Espero que tenham descansado bem, mas agora é hora de trabalhar de novo, tá? Galera, a aula de hoje a gente vai dar sequência aí no conteúdo da aula passada, tá? Então, a aula passada nós vimos os circuitos lógicos, a parte 1, e hoje nós vamos ver a parte 2, tá legal? Então, só para relembrar, né? Na semana passada, nós vimos lá as expressões booleanas. O que são expressões booleanas? Né? Que são aquelas expressões que representam os circuitos lógicos. E a gente também viu como que a gente obtém uma expressão booleana a partir de um circuito lógico. Então, a gente tinha lá o desenho do circuito, tá? E daí a gente obtinha a expressão que representava aquele circuito. Então, aqui tem um exemplo, que inclusive é um exemplo que a gente usou na última aula, né? Então, a gente tem lá uma porta OU, né? E uma porta E, aliás, uma porta E e uma porta OU, né? E a gente obteve lá a expressão desse circuito, ou seja, todo esse circuito aqui, né? Ele pode ser escrito dessa forma, tá? Então, a saída é igual à variável A e B ou a variável C, tá? No nosso exemplo, a gente aprendeu a colocar parênteses aqui, né? Para poder separar a ordem de preferência das coisas. Aqui não tem, mas sugiro que seja colocado parênteses para a gente não se perder, tá legal? Então, na aula de hoje, nós vamos ver o resto, né, o que sobrou da aula passada. Então, primeira coisa, obter circuitos a partir da expressão. Como assim, professor? Eu pego lá uma expressão booleana e eu tenho que obter o circuito, ou seja, na aula passada nós vimos o circuito e a gente obteve a expressão. Hoje nós vamos fazer o contrário. Então, a gente tem a expressão e vamos obter o circuito. E como que eu faço isso, professor? Então, primeira coisa, a gente identificar quais portas lógicas tem na expressão. Tá? Então, a gente tem que ver lá se tem uma porta OU, se vai ter uma porta E, se vai ter uma porta NÃO, se vai ter uma porta SHOR, né? uma porta XNOR e por aí vai. Então, você olha para a expressão, analisa ela, o que está acontecendo e desenha o circuito. Lembrando que qualquer circuito a gente pode utilizar, né, as três portas fundamentais, que é a porta E, porta OU e porta NOT. Tá? Então, a primeira coisa é identificar quais portas nós temos naquela expressão. Depois, a gente desenha as portas de acordo com cada uma das variáveis que a gente tem na entrada. Ou seja, se eu tenho duas variáveis, eu vou utilizar duas variáveis para desenhar o circuito. Se eu tenho três variáveis, vou usar as três e vou analisar quais variáveis estão sendo usadas. Ah, tenho quatro variáveis, professor. Vou analisar quais as quatro variáveis estão sendo utilizadas. E por aí vai, tá? E daí a gente pega e desenha. Então, vamos direto para o nosso exemplo, tá? Então, a primeira coisa é identificar quais portas nós temos. Lembrando, tá? Que as nossas expressões booleanas, elas são expressões lógicas, mas que elas podem ser comparadas às expressões matemáticas. Então, nós temos operadores, que nem adição, adição e multiplicação. A gente utiliza o conceito, mais ou menos, ali na nossa expressão lógica. E nós temos a ordem de preferência também. Lá, lembra na matemática, quando a gente coloca um parênteses, a gente coloca um colchete ou uma chave, a gente indica a ordem de preferência da operação. Ou seja, aquilo que está dentro do parênteses tem que ser feito primeiro. E a mesma coisa vale na nossa expressão booleana, tá? Então, por exemplo, aqui, né, nós temos essa expressão que é A ou B, E, C, E, B ou D. Essa é a forma de leitura dela, uma forma de leitura horrível de se falar, mas é assim que se lê, tá? Mas o que interessa é que nós temos a ordem de preferência, nós temos as variáveis indicadas entre parênteses, tá? Então, a gente sabe que a primeira coisa que eu vou olhar é as operações que estão sendo feitas dentro do parênteses, tá legal? Então, se a gente analisar essa equação, né, essa expressão booleana, o que nós temos aqui por primeiro? Nós temos essa operação aqui já de cara, né? A ou B, tá? A ou B. Então, lembrando que a porta OU, né, é esse símbolo aqui, ó. É um símbolo mais ou menos assim, né, pontudinho. Então, o que está entrando nessa porta aqui? Né? Essa aqui é a nossa primeiro termo da expressão, né? Nós estamos entrando com a variável A, né? E estamos entrando com a nossa variável B, tá legal? Depois, o C está fazendo uma operação, mas nós temos lá no extremo dessa expressão a operação B ou D, tá? Dentro do parênteses também. Então, a gente sabe que ela vai ser executada antes daquele C que está sem o parênteses. Tá? Então, se a gente olhar para isso aqui, né, esse aqui é o nosso segundo termo que nós vamos usar, por causa do parênteses. Tá legal? Então, o que está sendo feito aí? É a mesma porta OU, né? Mais ou menos assim. Não, ficou horrível isso. Mais ou menos assim, tá? E quais variáveis estão entrando dentro dessa porta, né? Estão entrando a variável B e a operação, aliás, a variável D, tá legal? E agora sim a gente olha para aquele C, que foi o que sobrou
Então, o que está acontecendo nessa operação C? Então, eu estou tendo o operador aí, ó, E, né? Que é a nossa porta lógica com esse símbolo aqui, tá legal? Quais variáveis ele está colocando nessa porta? Ele está colocando a variável C, que está isolada, a variável C, mas ela faz a comparação com essas operações que estão dentro do parênteses. Só que essas operações que estão dentro do parênteses, a gente já viu que elas fazem parte de portas lógicas. Então, é o resultado dessa porta lógica, né, que está entrando aqui. É o resultado dessa porta lógica que está entrando aqui. Legal? Então, agora a gente pega essas três portas e combina ela num circuito lógico, tá? Então, se a gente for desenhar da saída para a entrada, ou da entrada para a saída, tanto faz, primeira coisa, né, a gente tem que olhar quantas variáveis nós temos. Então, nós temos 4 variáveis, A, B, C e D. Então, vamos fazer aqui, ó, A, B, C e D. Vamos colocar mais pertinho aqui para poder economizar. A, B, C e D. Então, aqui nós temos uma variável de sinal, aqui nós temos outra variável, aqui nós temos outra variável, e aqui nós temos outra variável, tá? Então, qual que é a primeira operação que a gente viu que está acontecendo, né? É A, né? A ou B. Então, estou pegando o sinal da minha variável A. Deixa eu até mudar de cor aqui, que é mais fácil da gente enxergar. Vou procurar uma caneta verde. Então, estou pegando o sinal aqui da minha variável A, né, e estou colocando ele para cá. Ó. A bolinha indica, tá? Quando eu faço uma bolinha fechada, indica de qual variável eu estou pegando o sinal. Então, agora eu vou pegar o sinal da B, tá? Vou puxar para cá. E aí nós temos esta porta lógica aqui, né? E o resultado da saída. A segunda porta que nós vimos era B ou D. Tá? Então, vamos pegar o B e vamos pegar o D aqui, ó. Qual a porta lógica? A mesma de cima, né? Vai desenhar ela mais ou menos assim. Eu não sou professor de artes, então meu desenho está horroroso, mas dá para entender o que está acontecendo, né? E o resultado da saída dessas duas portas, nós colocamos uma porta E. Tá? Então, nossa porta E que está aqui, nossa porta E mais ou menos assim, parece um retângulo, nada a ver. Nossa porta E, mais ou menos assim, e aqui a nossa saída, tá? E quais as variáveis que a gente viu que está entrando nessa porta aí, nessa operação aí, né? Nós temos essa variável completa, que é a saída dessa primeira porta. Então, isso aqui a gente vai ligar aqui, ó, tá? Nós temos a nossa variável C, tá? Só ela. Então, C vai sair daqui, vai entrar aqui, mais ou menos assim. E nós temos, por fim, o nosso B ou D, né? Que é a saída dessa porta aqui, é essa saída que nós indicamos aqui. Tá legal? Então, isso aqui a gente pega e coloca para cá. Tá legal? Resultado da saída, né, vai ser o resultado que essa expressão me dá. Então, perceba que não é algo difícil. É só você ter calma, paciência, analisar o que está acontecendo. O que vem por primeiro, o que vem depois. Beleza? Vamos fazer um segundo exemplo aqui para poder pegar bem esse negócio. Então, aqui, né, nós temos 3 variáveis de entrada, A, B e C. Quais variáveis a gente está fazendo primeiro? Lembra que obedece a ordem de preferência da matemática. Lá na matemática, qual é a ordem de preferência? Então, é sempre, né, o parênteses, depois a divisão ou a multiplicação, e por fim, a adição e a subtração. Tá legal? O que a gente está usando aqui? Nós só estamos usando parte deles, né? A gente está usando o parênteses, a divisão nós não utilizamos, né? E a subtração nós não utilizamos. Então, a nossa ordem de preferência, nas nossas expressões booleanas, sempre vai ser parênteses, multiplicação, que é a nossa porta E adição, que é a nossa porta OU. Tá legal? Então, se a gente for olhar para a nossa expressão que foi dada aqui no exemplo, o que está acontecendo primeiro? Nós temos aqui uma multiplicação, né, entre A, B e C, só que não está dentro do parênteses. E aqui nós temos uma adição dentro do parênteses. Então, esse aqui vai ser o nosso primeiro termo. Tá legal? Então, primeiro termo, esse aqui, A ou B. Tá? Então, o primeiro termo está aqui, ó. Legal? Então, a gente sabe que a operação que vai ser feita aqui, eu estou entrando com a variável A, estou entrando com a minha variável B, numa porta OU, que é mais ou menos assim. Tá bem? Aí, o que está acontecendo? Qual que vai ser a nossa segunda expressão? Ó, a gente tem tanto essa opção quanto essa opção, né? Que é o resultado A ou B com C. Professor, qual que eu escolho? Qual você quiser, tá? Eu vou fazer aqui esse A, B e C, por exemplo. Então, eu vou pegar aqui esse aqui, é o nosso segundo termo, tá? Então, deixa eu só colocar assim, ó. Primeiro, aí o segundo termo vai ser
uma porta E com 3 variáveis, né? Então, A, B e C. A, B e C. Uma porta E aqui eu vou desenhar bem grandona para poder caber tudo num só. Tá? Então, esse aqui é o nosso segundo termo, tá? E quem é o nosso terceiro termo? O nosso terceiro termo, eu vou pegar esse resultado do primeiro termo, comparar ele com a variável C, né? Então, é o resultado da saída disso aqui com uma variável C. Posso fazer direto, professor? Pode, até pode fazer direto, tá? Mas eu prefiro fazer separado, assim, para poder separar bem o que está acontecendo. Então, esse aqui é o nosso terceiro termo. Ó. O que é o nosso terceiro termo? É o resultado disso aqui. Então, vou até apagar aqui, eu vou deixar aqui embaixo. Ó. Então, esse resultado aqui, eu estou saindo ele, estou colocando numa porta E, tá? Mais uma variável C aqui. Tá? Então, perceba que agora eu já estou quase formando meu circuito, né? E, por fim, o que acontece? A última expressão que nós temos é essa operação mais. Lembra que ela é a última que vai acontecer por causa da ordem de preferência da matemática, né? Então a adição vai ficar por último. Então, o que eu estou somando aqui? O que eu estou colocando na minha porta OU? Eu tenho uma porta OU bem grandona lá na saída total, tá? Mais ou menos assim. E o que eu estou entrando nessa porta OU? Eu estou colocando o resultado desse meu segundo termo, que é esse que está aqui. Mesma coisa, vamos aproveitar e vamos puxar para cá, ó. Então, algo desse tipo, né? E estou comparando com todo esse terceiro termo, que é o resultado de saída disso aqui. Esse aqui é o nosso terceiro termo. É essa saída. Então, isso aqui eu vou jogar para cá. E aqui nós temos a nossa saída. Professor, terminou o circuito? Terminou o circuito. Esse aqui é o nosso circuito a partir da expressão. Ah, mas não está bonitinho igual que você fez no slide anterior, com a barrinha. Não tem problema. Tá? Desde que você identifique quais são as variáveis de entrada. Tá? Quer fazer bonito? Vamos fazer bonito. Então, faz aqui A, B e C, né? Aí faz 3 risquinhos aqui, não tem problema. E é só a gente poder ligar um no outro, né? Vamos pegar a caneta verde aqui também para mudar. Então, primeira coisa lá, ó, é o A, né? Então, vou tirar aqui, ó. E, opa. Então, esse A tá indo aqui para cá. Legal? Depois o B vem daqui para cá, tá? Aí aqui embaixo, A, B e C. Então, tira o A aqui, ó. Pegou aqui, tira o B. Pegou aqui, tira o C. Igual aqui, não esquece da bolinha aqui que é para indicar quem está entrando, tá? E professor, e esse Czinho que está separado aqui? Tem que dar um jeito nele, né? Vou botar uma bolinha aqui, a gente puxa ele para cá. Tá legal? Então aí terminou o nosso circuito, né? Não tá uma obra-prima, tá horroroso esse desenho, mas é o nosso circuito. Só tome cuidado na hora de desenhar, né? Para não fazer uma coisa tão feia igual eu, mas poder conseguir separar o que é uma porta U, né? Diferenciar a porta U da porta E. Lembra lá, né? Que a porta U ela é mais pontudinha e a porta E ela é reta, né? Ela faz algo mais ou menos assim, um retângulo com uma bundinha, um semicírculo. Até hoje não aprendi a desenhar isso direito. Mais ou menos assim, tá bem? Então aí é a maneira que a gente faz para obter o circuito a partir da expressão. Aí nós temos o nosso terceiro caso, tá? Que é a tabela verdade a partir da expressão. Lembra que a tabela verdade é uma tabela que indica todas as possibilidades que eu tenho no meu circuito, tá? Então a gente pode obter uma tabela verdade a partir de uma expressão. Eu tenho a expressão, igual ao exemplo anterior, só que em vez de obter o circuito, eu obtenho todas as possibilidades, né? Todas as operações possíveis daquela expressão. Tá? Como que a gente faz isso? Então, primeiro a gente vai montar uma tabela com todos os bits de entrada, igual aquela tabela de número binário que a gente aprendeu lá no trimestre passado. Nós vamos incluir uma coluna para cada termo da expressão que a gente está utilizando, tá? Para cada operação que está sendo feita dentro da expressão. E depois a gente bota uma coluna com o resultado final. Como assim, professor? Não entendi nada, achei difícil. Ó, vocês vão ver que é bem tranquilo, tá? Então aqui eu já deixei pronto uma tabelinha com as variáveis de entrada, para a gente poder economizar tempo. Mas nós temos lá 3 variáveis de entrada, né? E a operação aí a gente tem um A barrado, lembra que quando tem uma barra em cima eu estou invertendo o sinal, né? Tem o B sozinho, e daqui tem a operação A, B barrado e C barrado, tá? Então isso que vai acontecer. Primeira coisa, o que eu faço? Montar todas as nossas variáveis de entrada, né? Então, lembra lá como é que monta, né? Eu vou intercalar da direita para a esquerda sempre. Então, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Depois de 2 em 2, né? Então, 0, 0, 1 e 1, 0, 0, 1 e 1, tá? E por fim, de 4 em 4, tá? Então, 0, 0, 0, 0, 1 e 1, 1 e 1. Beleza, professor, o que eu faço agora? Agora a gente tem que analisar
cada um dos termos da nossa equação, o que está acontecendo, tá? Então, se a gente for olhar, né, o termo de preferência, lembra que é multiplicação primeiro, né? Então, nosso primeiro termo é isso que está acontecendo aqui. Então, vou criar uma coluna só para esse termo que está aqui, tá legal? Então, vai ser assim, ó, A ou B barrado ou C barrado, tá? O que está acontecendo? Lembra que isso aqui a gente trata como se fosse uma multiplicação. Então, primeira coisa, eu tenho que tomar cuidado aqui com os sinais barrados e daí eu vejo qual que é o resultado final, tá? Então, eu vou montar essa coluna aqui, ó. O que está acontecendo, né? Meu B está barrado e meu C está barrado. Então, sempre eu vou ter que inverter a variável de entrada. O que está entrando aqui na primeira linha? O A é 0, né? O A é 0. O B está entrando 0, mas sai 1, porque ele é barrado. O C está entrando 0, mas sai 1, porque é barrado. Então, fica 0 vezes, entre aspas, vezes 1 vezes 1. Tudo vezes 0 dá 0, né? 0 vezes 1 vezes 0, vezes 1 dá 0. Então, isso aqui vai dar 0. Tá legal? O que mais que nós temos aqui? A, B e C, né? Agora o C está invertido. Então, o A é 0, o B vai valer 1, porque eu estou invertendo o sinal que está aqui. Tá? E o C a 1 passa a ser 0, né? 0, 1 e 0, eu tenho 0. Bem? Depois, 0, 0, né? A gente está invertendo isso aqui. E 0, tudo 0, eu vou ter 0, tá? E aí depois aqui, ó, 0, o 1 vai virar 0 e o 1 vai virar 0, porque está barrado. Então, 0, 0 e 0, eu tenho 0. E aqui, tranquilo, né? Agora vamos ver o contrário, tá? Eu tenho 1 no A, beleza? Tenho 0 no B, que vai virar 1, porque está barrado. E tenho 0 no C, que vai virar 1, porque está barrado. Então, 1 e 1 e 1, eu tenho 1. Legal? Depois, 1 no A. O nosso B, que é 0, vai virar 1. Então, eu tenho 1 e 1. E o nosso 1, que está no C, vai virar 0. Então, 1, 1 e 0, eu tenho 0. Tá? Depois, 1 no A, 1 no B vai virar 0. E 0 no C vai virar 1. 1, 0 e 1, eu tenho 0. Tá? E por fim, 1 no A, 1 no B e 1 no C. O 1 do B e 1 do C, como estão barrados, vou virar 0. 1, 0 e 0, eu tenho 0. Ô, professor, mas quer dizer que então de tudo aquilo eu só aproveitei um deles? Sim, só aproveito um deles, tá? Por causa da característica de estar barrado lá no B e no C. Tá, e agora, o que eu faço com os outros termos? Só a gente utilizar a operação, tá? A gente tem aqui o nosso segundo termo, posso escolher qualquer um desses, pode ser o A barrado ou o B barrado, ou o B, né? Vamos pegar o B, né? Vamos fazer da direita para a esquerda aqui, ó. Vamos pegar o B, então. O B está normal, então só vou repetir ele, ó. Então o B, né? O B vai ser B. Então o B vai ser 0, vai ser 0, vai ser 1, vai ser 1, 0, 0, 1 e 1. Tá legal? E por fim o nosso A barrado. O que vai acontecer com o A barrado? Vou pegar todos os sinais que estão entrando no A e vou inverter o resultado, tá? Então, onde for 0, eu vou ter 1, e onde for 1, eu vou ter 0. Então, aqui vai virar 1, 1, 1 e 1, 0, 0, 0 e 0. Beleza, e agora, professor, como que eu obtenho o final? Então, o nosso final, vou até colocar em verde, tá? Então, vai ser a nossa saída. Eu vou fazer a operação que falta, né? Que é justamente juntar esse com esse e esse aqui. Qual operação que eu estou fazendo? Estou usando lá a porta OU, né? Nossa porta OU é representada pela adição. Tá? Então, agora é só eu pegar essas três variáveis auxiliares que eu fiz aqui e ver o que está acontecendo. Lembra que é como se fosse uma adição. Tá? Então, 0 mais 1, eu tenho 1. 0, 0 mais 1, eu tenho 1. 0, 1 e 1, eu tenho 1. 0, 1 e 1, eu tenho 1. 1, 0 e 0, eu tenho 1. 0, 0 e 0, eu vou ter 0. 0, 1 ou 1, eu vou ter 1. E aqui, 0 mais 1 mais 0, eu vou ter 1. Tá legal? Então, esse aqui é o nosso resultado final. Então, se eu usar essa expressão, né, todas as possibilidades que eu tenho, eu vou ter todas essas possibilidades aqui na minha saída. Professor, mas para que isso é útil? Depende. Às vezes você quer montar um circuito que você sabe qual que é o resultado que você quer. Mas você não sabe qual a expressão que vai representar, você não sabe qual o circuito lógico vai representar. Você monta a tabelinha, né, com todas as variáveis que você quer. Tá, quero um circuito lá que tenha 5 variáveis e tem que me dar esse resultado na saída. Você monta a sua tabela e você encontra a sua expressão, encontra o seu circuito. Legal? Então é assim que a gente faz. E para encerrar, né, para a aula não ficar muito longa, aí 20 minutinhos de aula já, nós temos as nossas expressões booleanas a partir da tabela. Então, a operação inversa, ali eu obtive uma tabela a partir da expressão e agora eu vou obter
uma expressão a partir da tabela, que é justamente isso que eu acabei de falar. Né? A gente conhece o resultado final, mas eu não sei o que representa aquilo, qual expressão representa aquele resultado que eu quero. E como que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai utilizar uma combinação das portas lógicas fundamentais. Lembra que as portas lógicas fundamentais é a porta E, a porta OU e a porta NÃO. Eu vou usar só essas três. Mas e se for uma porta XOR, professor? Lembra que a porta XOR é uma combinação dessas três portas. Ah, e se for a XNOR? É uma combinação dessas três portas. Né? Essas portas fundamentais geram todas as outras portas. Tá? Bom, pessoal, agora vamos para o nosso último caso, tá? Que é o nosso exemplo aqui. Como que a gente vai fazer isso? Então, a gente sempre vai utilizar aquelas portas fundamentais, tá? E sempre começa utilizando uma porta E. E a gente combina essa com uma porta O. Detalhe, a gente só precisa olhar para onde a saída é 1. Se o resultado é 0 na saída, para mim não interessa, é 0 mesmo, vai estar desligado, eu não quero saber. Eu só preciso saber o que vai me fornecer um resultado na saída, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, primeiro, né? Sempre começamos com a porta E, tá? Lembra que ela é representada por uma multiplicação, tá? Onde a saída por 1. Tá legal? Professor, não entendi ainda. Como que eu vou fazer? Então, aqui, ó, a gente só precisa olhar, né, para esses termos aqui, ó. Deixa eu só apagar. A gente só precisa olhar para os termos onde a saída é 1. Então, só preciso fazer para esse, para esse, para esse. A segunda linha eu não preciso fazer, tá? Como que eu vou fazer? Ó, lembra que a porta E, ela é uma multiplicação. A única possibilidade que eu tenho numa multiplicação me dá 1 é se o A for 1 e se o B for 1. Tá? Só que na entrada aqui, o que está acontecendo? O A e o B são 0. Então, o que eu preciso fazer? Inverter. Eu preciso fazer que esse 0 vire 1 e que esse B vire 1. Como que eu faço isso, professor? Eu uso a porta NÃO, né, que é botar a barrinha em cima. Então, o nosso primeiro termo aqui vai ser um A barrado, né, porque 0 barrado dá 1, tá? Ou um B barrado, tá? Porque B barrado dá 1. Né? E 1 com 1 dá 1. Legal? Entendeu? Segunda linha, eu vou fazer? Não, esquece, porque a saída é 0. Tá? Vamos para a terceira linha aqui. Ó. O que eu preciso fazer? Ó, eu já tenho uma variável 1, então beleza, então não preciso colocar ele barrado. Né? Ou, tá? O meu B está entrando 0, mas ele tem que sair 1, então tem que inverter ele. Né? Então aqui vai ser um B barrado, tá legal? E por fim, né, a nossa última linha, eu tenho 1 e 1, os dois são número 1 e 1, eu tenho 1. Então não preciso inverter ninguém, tá? Então A e B. Legal, e agora, o que eu faço com isso aqui, professor? Você vai usar o operador OU, tá? Então você vai somar tudo isso aqui. Como assim? Então a nossa saída vai ser igual à nossa primeira variável, tá? Então A barrado ou B barrado, mais, entre aspas, tá? A ou B barrado, mais A e B. Tá bem? Então, essa aqui é a nossa expressão. Professor, e se eu quisesse obter um circuito a partir da minha tabela verdade? Você acha a expressão e a partir disso você monta o teu circuito. Né? Se a gente fosse montar um circuito rapidinho disso aqui, o que a gente teria lá? Né? Um A e um B barrado, tá? Então, coloco esse símbolo aqui, tá? Estou entrando com a variável A, né? Lembra que quando a gente quer inverter, a gente coloca uma bolinha, né? Então, coloco uma bolinha aqui. Opa. Faz um pouquinho maior, tá? Então, tenho a minha porta E. Estou entrando com o A e o B invertido, então estou invertendo o A, estou invertendo o B, tá? E tenho a minha saída que vem para cá. Eu não sei o que eu vou fazer com ela ainda. Aí eu vou ter uma outra porta E, legal? Estou invertendo só o meu B. Tá saindo aqui. E por fim, a última porta que não acontece nada, né? Eu não inverto nada com ela. Então, entra o A e o B normal. A e B. E depois eu combino essas três saídas numa única porta OU. Tá? Faço isso aqui. Tem a nossa saída. Beleza? Vamos para mais um exemplo aqui só para finalizar. Tá? Então, eu tenho que obter aí a expressão dessa tabela. Só que ele só me deu a saída, ele não deu nem as variáveis de entrada. Mas as variáveis de entrada a gente sabe montar, né? A gente sabe ela que é 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Aí de 2 em 2, ó. 0, 0 e 1, 0, 0, 1 e 1. Aí depois nós temos 0, 0, 0, 0, 1 e 1, 1 e 1. Tá legal? Quem que eu vou aproveitar dessa minha tabela? Lembra que a gente só vai olhar para a saída que for 1, né? Então eu vou fazer desse cara
desse e desse. Eu não preciso fazer da tabela inteira, tá? Como que eu vou fazer? Então a gente tem que comparar aí, lembrando que a gente sempre usa uma porta E, que é uma multiplicação, e a gente vê o que está acontecendo. Então, na minha multiplicação, né, para que eu tenha o resultado de uma saída, tudo que for zero eu tenho que inverter. Então, aqui na nossa primeira variável, tudo que está entrando é zero e eu quero que saia 1, eu tenho que inverter tudo. Legal? Então, é A barrado, B barrado e C barrado. Tá? Depois, segunda linha, precisa terceira linha. Eu vou inverter quem for zero. Então, o A barrado, o B não, o C é barrado. Tá? Depois, tudo isso aqui a gente pula, porque a saída é zero. E vamos para os dois últimos, né? Então, o A é normal, o B não preciso fazer nada, e o C ele é zero, então tem que inverter. Tá? E por fim, não preciso fazer nada no último, tá? Porque ele me dá o resultado final. E agora, o que eu faço? A gente combina numa porta OU. Né? A gente soma tudo isso aqui. Então, nossa saída vai ser igual A barrado, B barrado, C barrado, né? A, B normal e C barrado, mais, vamos colocar na linha de baixo aqui só para continuar. A, B e C barrado, tá? Ou, né? A, B e C. Professor, mas é muito grande, não dá para simplificar? Dá. Contudo, da próxima aula. Beleza? Então aqui a gente tem mais um exemplo aí de como que a gente obtém. Perceba que é fácil, né? A gente usa as três portas fundamentais. E, ou e a porta norte, que é a nossa página em si. Tá legal? E ficamos por aqui. A nossa aula deu meia hora de aula aí, mais do que eu esperava, tá? Mas é porque eu fiz bem passo a passo ali para vocês entenderem como que faz, tá legal? Qualquer coisa, manda aquele e-mail, manda mensagem lá no grupo para tirar aquela dúvida. Não deixem de fazer atividade, pessoal. Muito pouca atividade que eu tenho recebido, tá? Vocês lembram que atividades vale presença e vale nota, tá? Nós estamos aí na metade do segundo semestre, gravamos para atividades avaliativas e até agora não recebi listas de exercício. Então, volta lá, tá feito no formulário, tá facinho de fazer, tranquilinho. Faça as atividades, entreguem as atividades, tá? Para que possa ter nota para o próximo trimestre. Beleza, pessoal? Qualquer coisa é só chamar. Até mais, boa semana, bom descanso e bons estudos.